Boa noite. Vamos iniciar a aula 3 do desafio Salve Seu Casamento. A aula 3 é sobre a disputa de poder na relação de casal. Disputa de poder pode acontecer de várias formas, seja por culpar o outro ou por quem decide. Muitas vezes, quando há um ressentimento, se mantém esse desentendimento como uma forma de, vamos dizer assim, existe um lado nosso que quer estar certo. Mas sabe aquele ditado? Você prefere ter razão ou ser feliz? Então, o assunto da aula de hoje é sobre compreender isso, compreender que existe um caminho de se guiar pelas emoções. Constelação familiar é sobre aceitação, é sobre reconhecer as emoções e se guiar por elas. Tanto no contexto da relação com as próprias emoções, quanto no contexto da relação de casal, na relação com os pais. E existe um ponto importante que é o seguinte: quando você está em sintonia com as suas emoções, com o seu coração, existe mais confiança, existe bem-estar. A relação de casal tende a fluir. Dentro de uma constelação, quando a constelação é feita com pessoas, você percebe o campo atuando. Boa noite, Sandra. Esses minutos iniciais, enquanto as pessoas vão chegando, eu apresento o tema da aula de hoje de forma geral e daqui a pouco eu entro no assunto propriamente. Como muitas pessoas, vamos dizer, estão ouvindo falar sobre constelação pela primeira vez, então eu apresento também uma visão geral sobre constelação. E o que é a constelação familiar? Constelação familiar é uma forma de você conseguir mudanças de maneira rápida, prática e efetiva. E como isso é possível? Quando você enfoca os sentimentos e as relações e o olhar é de aceitação, você transforma as relações. Então, um olhar para a constelação traz aceitação para as relações. Tudo que você aceita permite que você, vamos dizer, fique em paz. Aquilo que você rejeita te acompanha. Quando você rejeita algo, essa questão te acompanha, ou seja, existe um mal-estar. Quando você aceita, aí você pode lidar. Existe uma compreensão de que as pessoas podem pensar que aceitação significa acomodação, ou seja, deixar um problema sem resolver. Só que isso não é a aceitação que eu falo. Quando eu falo sobre aceitação, o que eu estou me referindo é quando você aceita, você reconhece que algo está presente. Muitas vezes a gente ignora os problemas. E então a aula de hoje é sobre a disputa de poder na relação de casal. E aí eu estou vendo que as pessoas estão chegando e eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: essa questão da disputa de poder, como que você entende ela? Se vocês puderem comentar, estou vendo que a Sandra, a Ana, Semildo, Paula, Aline já deram boa noite no chat. E uma pergunta que eu tenho para vocês que já estão assistindo é: como que vocês entendem essa questão da disputa de poder na relação de casal? Eu gostaria de ouvir a forma como vocês entendem e se vocês reconhecem isso como um problema. Nem todas as pessoas podem identificar claramente. Então, compreender esse tema da disputa de poder fica mais fácil. E aí tem uma coisa que é assim: às vezes, uma pessoa na relação de casal passou por uma experiência que não gostou. Por exemplo, a traição. Alguém na relação traiu. E aí isso gera uma dor e gera um ressentimento. E muitas vezes essa dor e ressentimento é mantida por anos a fio. Quando a relação não termina, ainda assim, vamos dizer, é como se uma das pessoas culpasse o outro. Claro, isso traz sofrimento para a pessoa que guarda ressentimento e traz um sofrimento e um mal-estar para
para a relação. Qual é o ponto principal? O ponto principal é o seguinte: o que essa situação traz? Se você está numa relação e você percebe que existe uma competição, e a competição pode ser por quem é o certo. Ou seja, a pessoa pode querer se afirmar sempre tendo razão, ou sempre se colocando como certo, ou sempre decidindo e impondo coisas para outra pessoa. A disputa de poder é como se, na relação, cada pessoa quisesse ser maior. Quando existe ressentimento e se culpa o outro, quando se faz o outro como errado, se coloca o outro como pequeno. E quem fica na posição de vítima, por exemplo, de ter sofrido algo que não gostou, pode estar se colocando como pequeno, esperando reparação, e aí eu vou falar do dar e receber. As 3 ordens do amor são dar e receber, pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência. O dar e receber significa você foi prejudicado, houve uma traição. E aí, como fica a relação a partir daí? Termina? Se mantém o ressentimento indefinidamente até terminar a relação? Ou se mantém a relação com o ressentimento? Como fica nesse caso? A Aline escreveu: creio que seja reatividade, a frustração interior e frustração interior. Acusações, afirmações, enfim. A Ana escreveu: eu e meu marido somos assim. Então, isso, o olhar para essa questão da disputa de poder é como se fosse assim, é uma dificuldade de lidar com as próprias emoções. O enfoque que eu trago vamos dizer, no utilizar a constelação familiar, os princípios da constelação, para trazer uma mudança na relação de casal, é um enfoque nas emoções. Quando existe disputa de poder, existe uma dificuldade em lidar com as emoções, em especial com a vulnerabilidade. Eu vou escrever aqui no chat, vulnerabilidade. E aí, eu quero saber de vocês, o que vocês entendem por vulnerabilidade? Essa palavra, vulnerabilidade. Se quem puder comentar. E aí, a vulnerabilidade é bom? É ruim? O que vocês acham sobre vulnerabilidade? E como ela participa da relação de casal? Enquanto algumas pessoas que quiserem comentam, eu vou trazer um olhar que é o seguinte: é a dificuldade em lidar com a vulnerabilidade que contribui para a disputa de poder. No fundo, a vontade é de conexão. No fundo, o desejo, enquanto a relação continua, o desejo é de conexão. Só que existe uma dificuldade em expressar os sentimentos. A dificuldade de expressar o que sente é o que traz essa competição, as brigas, desentendimentos, as exigências, os conflitos, as acusações. Por exemplo, a vontade de fazer a outra pessoa como errada, apontando, por exemplo, os erros. É como se fosse assim: se você assume uma postura de autorresponsabilidade, no lugar da autorresponsabilidade é mais fácil trazer conexão. A Jaqueline escreveu: eu penso que ser vulnerável é estar no perigo, se sentir fraco. Então, e faz sentido, Jaqueline. No geral, vamos dizer, o comum é ver a vulnerabilidade como um perigo, né? A gente vê como vulnerável, como fraco, né? Como frágil. Eu vou apresentar um outro olhar sobre vulnerabilidade, tá? Eu vou falar daqui a pouco. A Sueli escreveu: o meu marido tem muita dificuldade de se expressar e disse que eu sempre estou errada. Então, esse é um exemplo de disputa de poder. Quando uma pessoa coloca a outra como errado, é uma forma de estar no controle, de encerrar a discussão, por exemplo, de não ter que lidar com as emoções. É mais fácil culpar o outro. Inclusive, vamos dizer, é a maneira que as pessoas usam quando elas não conseguem se conectar. Quando existe desconexão emocional,
é comum haver acusações. E aí, claro, existe sofrimento. A Aline escreveu: hoje admito minha infantilidade, mas. Deixa eu ver. Hoje admito minha infantilidade, mas ele veio mostrar a aliança de compromisso, negando que era isso, com a desculpa de ver o filho. Bloqueei em quase todos os apps. A sua lista escreveu assim mesmo, é muito sofrimento. Então, uma forma de criar conexão na relação de casal é quando se abre para se conectar com as próprias emoções. O que é a vulnerabilidade? A gente tem uma tendência a pensar na vulnerabilidade como algo ruim, como um desconforto. Ficar vulnerável é não ter resposta, não saber o que dizer, é precisar de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo tem limitações. Todo mundo, qualquer pessoa, pode passar por precisar de ajuda. Se permitir ficar vulnerável, se permitir estar vulnerável, é ficar presente. Pode parecer estranho. Quando eu falo presença, quer dizer conexão. A gente cria conexão emocional quando a gente se mostra vulnerável. Faz sentido? Vulnerável quer dizer reconhecer que não se sabe tudo, reconhecer que não se tem todas as respostas, reconhecer que precisa do outro, reconhecer que existe inseguranças. É que quando uma das pessoas na relação, vamos dizer, é mais fechada, fica mais difícil lidar com a vulnerabilidade. Mas pensa assim, porque se você está numa relação de casal e tem dificuldade, porque existe disputa de poder, por exemplo, a questão da vulnerabilidade é uma questão que não é compreendida. O que significa compreender a vulnerabilidade? É ficar vulnerável é sentir. Ficar vulnerável é reconhecer o que você está sentindo no momento. Então, a vulnerabilidade não é ruim. Apesar de muitas pessoas acharem que a vulnerabilidade é ruim, ela não é ruim. Por quê? Porque a vulnerabilidade, ou seja, se permitir se expressar a partir da vulnerabilidade, a partir das suas limitações, é o caminho para você criar conexão. Tanto com você, conexão emocional com você mesma, quanto com a outra pessoa com quem você se relaciona. Quando as pessoas rejeitam as emoções, rejeitam a vulnerabilidade, é quando surgem os conflitos. Então, eu notei aqui, a disputa de poder representa essa competição por quem manda, a disputa por quem é o certo e quem é o errado. Daí existe sofrimento. Às vezes existe a mágoa, e essa mágoa é mantida como uma forma de punir o outro. Existe culpa. Uma pessoa se sente culpada, ou culpa o outro, como uma forma de punir. E é como se fosse assim, o conflito, as brigas, no fundo, elas são uma manifestação, uma forma de as emoções mostrar que está faltando conexão emocional. E essa conexão emocional depende de se permitir estar vulnerável. Faz sentido isso? Comenta se faz sentido de que você precisa se permitir a vulnerabilidade, ou seja, falar do que você sente, pedir ajuda, e ficar vulnerável não é brigar com o outro. Quando você ataca o outro se fecha, o outro ataca de volta. Quando você expressa a sua vulnerabilidade, significa falar de como você está sentindo. Então, se a outra pessoa falou de uma maneira que foi ofensiva, que de alguma forma feriu os seus sentimentos, se você ataca de volta ou se você se fecha, significa que você não se permitiu lidar com a vulnerabilidade. O que seria lidar com a vulnerabilidade nesse exemplo que eu comentei? Se você ouviu algo que te incomodou, que te feriu, aceitar a vulnerabilidade é falar sobre isso, mas sem atacar a pessoa.
Quando existe ataque, existe ofensa, significa que os dois não estão se ouvindo, não estão ouvindo um ao outro e nem ouvem as suas próprias emoções. Faz sentido isso? A Jaqueline escreveu. Eu nunca tinha pensado vulnerabilidade nesse ponto de vista. Ser vulnerável é estar aberto. Então, as emoções, as dúvidas, exato, Jaqueline, isso mesmo. É isso. E a vulnerabilidade, nesse sentido, é o que faz a gente humano. Ser humano é sentir. O que faz a gente humano são as emoções. A gente, como se define o ser humano, é um animal racional, a gente sobrevaloriza a razão. Mas a razão, ela vai leva as pessoas à depressão quando as emoções são ignoradas. Ou seja, a razão sem emoção, sem sentimento, é vazia, é sem sentido, sem conexão com os outros. A gente precisa igualmente da razão e das emoções, da mente e do coração. Não tem como ignorar, é ignorar as emoções que traz os conflitos. Quando você ignora o que você sente, você ignora por não saber lidar com a vulnerabilidade. E aí, como a Jaqueline comentou, se permitir ser vulnerável é se manter aberto. Quando você ataca a outra pessoa, ou quando você se fecha e se ressente, as duas formas indicam que você está rejeitando a sua vulnerabilidade. E você pode pensar assim, rejeitar a sua vulnerabilidade é rejeitar as suas emoções, é rejeitar a sua criança interior. Eu vou ler os comentários. A Cidinha, realmente, para mim, vulnerabilidade não tinha esse significado. Então, é isso mesmo, Cidinha. Normalmente, o senso comum, a forma como as pessoas olham a vulnerabilidade é como ruim, como fraqueza. Só que, se permitir ser vulnerável, saber que está tudo bem sentir o que você está sentindo, existe uma tristeza, existe raiva, existe medo, está tudo bem. Ou seja, reconhecer que está certo o que você sente te traz poder. A verdadeira força não é uma força que ignora o sentimento. A verdadeira força é a força que se apoia na vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade significa conexão, significa reconhecer a dor do outro. Quando no casal existe briga, os dois estão na dor, estão no sofrimento, atacando a dor do outro, um atacando ao outro. O que é a vulnerabilidade? Você ouviu algo que você não gostou. Daí você expressa isso. Como você expressa? Atacando de volta? Não, porque isso não é lidar com a vulnerabilidade, isso é fugir dela. Se você se fecha, você também está fugindo da vulnerabilidade. Como que você acolhe a vulnerabilidade? Quando você fala do que você sente. Por mais que o instinto seja fazer o que você sempre fez, um novo caminho seria falar de como você está se sentindo. Se a outra pessoa não vai ouvir, vamos dizer, é uma outra questão. A questão principal é não esperar que o outro aceite você, aceite as suas emoções para você se aceitar. Vou ler o comentário. A Aline escreveu, então, o meu alívio por descarregar toda a minha frustração veio em parte por eu ter me permitido ser sincera comigo mesma e ao mesmo tempo vulnerável, exatamente. Quando você aceita a vulnerabilidade, quando você aceita as limitações. Aceitar a vulnerabilidade quer dizer ter compaixão por si mesmo. Aceitar a vulnerabilidade significa empatia. Quando você ignora a sua vulnerabilidade, você está ignorando as suas emoções, você está ignorando a sua criança interior, o seu lado feminino. E aí isso fala de uma desconexão também com os outros. Quanto mais compaixão você tiver pelas suas emoções, compaixão, aceitação, quanto mais você tem isso pelas suas emoções, mais você tem pelo outro. Você sente uma mudança praticamente instantânea em qualquer relacionamento, quando você se permite falar a partir da vulnerabilidade. Reconhecer que você não sabe, reconhecer que você tem limites, aceitar os limites. Por exemplo, se você está cansada, você descansa. Às vezes, negar a vulnerabilidade significa não pedir ajuda. Significa se cobrar que você tem que fazer mesmo cansada, por exemplo, algo.
ou seja, se permitir ser vulnerável é falar do que você sente a cada momento. E não é fácil, tá? Quando eu estou dizendo isso, para mim também é um desafio. Eu tenho exercitado isso de me permitir ser vulnerável, de falar do que eu sinto, mas eu percebo que às vezes o automatismo me faz pular a etapa e já passar por uma solução que eu tentei resolver no pensamento. Então, o caminho para lidar melhor com as emoções é o caminho de aceitar a vulnerabilidade. A Sueli escreveu, mas quando o outro não quer ouvir você? Então, isso é importante. Obrigado por perguntar, Sueli. A Sueli escreveu, mas quando o outro não quer ouvir você? Uma coisa importante é, se o outro não quer ouvir você, como você pode criar empatia com você mesmo? Você não pode forçar o outro a te ouvir. Mas, e aí? Como você mantém a empatia com você? E se o outro não quer te ouvir, quer dizer que já existe um hábito na relação. Já existe uma desconexão emocional. Como criar essa conexão? O fato de o outro não querer ouvir você não precisa ser um motivo para você deixar de apoiar o que você sente. Entendeu? É como se fosse assim: o outro não quer te ouvir. O que você faz com isso? Você vai reprimir o que você sente? Você vai forçar o outro a te ouvir? É importante você guiar pelo que você sente. É o seu sentimento que vai indicar para você o caminho, aquilo que faz sentido. Se o outro não quer te ouvir, como você lida com isso? Como você se sente com isso? Vou colocar assim, qual pode ser o caminho que as suas emoções te indicam? O que você pode fazer diferente a partir daí? É como se fosse algo que você vai descobrir, Sueli, se guiando pelo que você sente. O Flávio escreveu, se você fala como se sente e o outro não liga, pode ser que ele não tenha empatia, não ligue para os seus sentimentos. No fundo, temos medo de encarar isso. Exato, Flávio. Mas pensa assim, se o outro não liga para você, se o outro não se importa com o que você sente, será que a melhor coisa é continuar essa relação? Entende? Porque o caminho seria, a sua relação com você precisa ser a sua relação preferencial. Você vai estar com tantas pessoas no mundo, com tantas pessoas, você vai estar com uma que não se importa com o que você sente. Como você se sente em estar com alguém que não se importa com o que você sente? Entende? O que eu estou dizendo é assim, quando você se guia pelo que você sente, você não aceita menos do que você merece. Faz sentido? Eu vou falar de novo. Quando você se guia pelo que o seu coração te indica, quando você se guia, valoriza os seus sentimentos, você não aceita menos do que você merece. Então, se você está aceitando uma relação em que a outra pessoa não valoriza as suas emoções, isso está indicando que você também não está valorizando as suas emoções. E que o outro está te tratando do jeito que você se trata. Daí, como melhorar a relação? Melhorando a relação com você mesmo. Entendeu que o caminho é sempre a autorresponsabilidade? A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a gente. Então, o caminho para você mudar a relação de casal, para você melhorar a relação com a outra pessoa, é você focar em você. Se o outro vai ouvir ou não, é uma questão à parte. O foco precisa ser que você se ouvindo, você se guiando pelo seu coração. Quando você se guia pelo que você sente, você tem uma maior autoestima. A autoestima e a confiança depende de você se guiar pelo coração. O controle, a disputa de poder, vem de se guiar pela mente. E muitas relações acabam sendo mantidas pelo medo. O medo faz a gente controlar. O medo faz a gente se guiar pela mente. E aí o caminho da mente é o caminho do medo. O caminho do coração é o caminho da aceitação, da confiança. Então, o convite que eu faço, nesse contexto da constelação familiar, é o caminho da aceitação. É o caminho para você mudar a relação com as suas emoções,
você precisa aceitar elas. E quando você aceita o que você sente, você se permite ser vulnerável. Isso também significa você ficar no seu lugar. Você se permite ser pequeno em relação aos seus pais, por exemplo? Quando você é pequeno em relação aos seus pais, você está no seu lugar. Se você está cuidando dos seus pais, se você sente como se fosse pai ou mãe dos seus pais, você está fora do seu lugar. Aí tudo vai ter dificuldades. Deixa eu ler outros comentários. A Cleide escreveu: tem sentido, pois mostra que não temos domínio de tudo. Sim, isso é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é reconhecer que a gente não tem domínio de tudo. E que a gente não controla as coisas. A gente tenta controlar, mas o que a gente controla? A gente não controla as emoções. Se você tentar controlar as emoções, o que você consegue é rejeitar ela. Ignorar as emoções, mas você não está controlando ela. Imagina que as emoções é como uma represa. Você não consegue deixar uma represa fechada indefinidamente porque ela transborda. Isso são as emoções. A Valdineide escreveu: para não haver disputa de poder, o que se pode fazer para a relação ter equilíbrio? Se conectar com as emoções, Valdineide. Se você se guiar pelo que você sente, se você falar do que você precisa, se você se permite ser vulnerável, se você se guiar pelo que você sente, isso naturalmente melhora, traz mais equilíbrio para a relação de casal. Esse é um caminho. Outro caminho também é olhar para a relação com seus pais. Se na relação com seus pais você também não podia expressar o que você sentia, se você não podia ser você mesma, isso você vê, você sente na relação de casal. Então, melhorar a relação com as suas emoções também é melhorar a relação com seus pais e família. Quando você faz isso, você melhora a relação de casal. Uma coisa está ligada à outra. A Aline escreveu: obrigada mesmo pela informação. Me faz lembrar de vários fatos. Legal. Boa noite, Kátia. A Cidinha escreveu: estou amando essa explanação sobre disputa de poder e vulnerabilidade. E já curti. Legal. Obrigado, Cidinha. Boa noite, Sandra. A Sandra escreveu: a gente se sente um ninguém. Então, Sandra, se sentir um ninguém é um presente. É que, de novo, se sentir um ninguém significa, no senso comum, algo ruim. Mas se sentir um ninguém significa reconhecer que existe uma fragilidade, existe vulnerabilidade. Se você se permitir se sentir um ninguém, se você se permitir se sentir vulnerável e ficar com você, do seu lado, você vai superar isso. Entendeu? Quando você ignora o sentimento, ou seja, existe esse sentimento de não ser nada, não ser ninguém, e você ignora isso, você nega isso, aí tem sofrimento. Aí esse sentimento permanece. Quando você acolhe, você experimenta mais leveza. A Jaqueline escreveu: eu me sinto diminuída quando não sou ouvida. Então, Jaqueline, sabe o que isso quer dizer? Que você não está se ouvindo. Eu vou falar de novo. Quando qualquer pessoa, se eu me sinto mal quando alguém não me ouve, significa que eu estou passando um poder que é meu para outra pessoa. Em que sentido? É como se eu estivesse condicionando a minha felicidade ao que o outro faz. A autorresponsabilidade significa você focar em você. Se você se sente diminuída quando alguém não te ouve, já fala que você não está se ouvindo. Faz sentido isso? Se você puder responder se faz sentido, e aí eu comento sobre o que você falar depois, tá? A Sueli escreveu: gratidão pela sua orientação, irei seguir os meus sentimentos. Coração, isso mesmo. Elevar mais a minha autoestima. Exato. Quando você se guia pelo coração, a autoestima aumenta. Você tem mais confiança. Pode ser desconfortável no começo, porque é algo novo. Mas quanto mais você se guiar pelo coração, mais confiança você tem. A Cleide escreveu: muito bom esse chamado de que não podemos mudar o outro, mas podemos fazer algo com a gente. Exato, Cleide, isso mesmo. Quando a gente foca na gente, existe mais bem-estar. É como se fosse assim: quando você espera que o outro muda, para você ser feliz, existe sofrimento. Quando você reconhece que as pessoas são como são, não tem como mudá-las. E aí, quando você aceita que as pessoas são certas como são,
você pode fazer a mudança. Porque a questão é, você está numa relação que você não se sente ouvida. E aí você continua nessa relação e não faz nada para mudar, o quanto você está se ouvindo. Entendeu a questão principal? A questão principal é o quanto você se ouve. Se não tem escuta na relação de casal, por exemplo, o que é a sua emoção, o que seu coração está te dizendo sobre essa relação? Entendeu a questão? A Maria José escreveu, é isso mesmo. Devemos trabalhar sempre as nossas emoções e não aceitar do outro menos do que aquilo que merecemos. Exato, exato, Maria José. E aquilo que a gente merece é aquilo que a gente dá para a gente. Quando você se cuida emocionalmente, quando você se ouve emocionalmente, quando você se coloca em primeiro lugar, ninguém consegue te tratar menos do que você se trata, pior do que você se trata. Se você se trata bem, os outros vão te tratar bem. Se alguém não te tratar bem, você não aceita. As pessoas, ou você, ou eu, a gente só aceita ser maltratado ou destratado porque a gente não está ouvindo as emoções. Um aprendizado muito importante, que pode ser entendido como um chamado, vamos dizer assim. Um chamado para o despertar da consciência é o chamado das emoções. É o chamado de ouvir o coração. Imagina assim, todo sofrimento é um chamado para você olhar para dentro, para você ouvir o que seu coração indica. Eu vou trazer que isso é o que traz confiança, bem-estar, é isso que melhora as relações. E, de novo, ninguém te trata pior do que você se trata. Faz sentido essa frase? Eu vou escrever com letras maiúsculas aqui. Ninguém consegue te tratar pior do que você se trata. Por que eu falo isso? Ninguém consegue te tratar pior do que você se trata. Porque se você se trata bem e alguém te trata mal, você simplesmente vai buscar a companhia de quem está na mesma vibração que você, quem te valoriza nesse sentido. A Sandra escreveu, eu me sinto diminuída quando a pessoa não me dá valor. Quando eu dou tudo de mim e a pessoa só despreza. Então, Sandra, daí de novo, esse é um convite para você dar para você o que você está dando para outra pessoa. É como se fosse assim. Se você der para você o que você está dando para outra pessoa, você vai se valorizar. Quando você se valoriza, a outra pessoa não consegue tratar você menos do que você se trata. Isso que eu estou falando chama-se autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você focar naquilo que depende de você. Autorresponsabilidade é você se guiar e pensar naquilo que depende de você. Na relação de casal, o que depende de você? Aquilo que você faz. Se você está fazendo pelo outro e o outro não reconhece, não te valoriza, despreza o que você faz, experimenta fazer por você. Aí é o assunto da aula de ontem. A aula de ontem, a gente falou sobre isso. E o que é a questão de você... deixa eu pegar um papel aqui da aula de ontem. Na aula de ontem, a gente falou sobre cuidar de si mesmo. Então, se você está cuidando do outro, fazendo coisas para o outro, e o outro não está valorizando, experimente fazer por você. É que a gente precisa olhar para dentro. É comum, é frequente, e aí, de novo, isso a gente falou na aula de ontem. Quando existe uma tristeza que não se sabe lidar, é mais fácil focar no lado de fora e querer amenizar a tristeza fazendo coisas pelos outros. Só que o outro vai sentir a qualidade do que você faz. Então, eu vou colocar assim: quando você cuida de você, significa que você é importante. Quando você cuida do outro sem cuidar de você, o que você está fazendo parece bom,
mas o outro não valoriza, como foi esse exemplo que a Sandra escreveu no comentário, que ela se sente diminuída quando a pessoa não dá valor a ela e despreza o que ela faz. E aí o que eu estou sugerindo é, experimenta fazer por você. Experimenta focar em dar para você aquilo que você sente que o outro precisa. Aí a Cidinha escreveu, essa frase é forte. Partindo dessa ideia, não estou me tratando bem. Isso, e aí, ter consciência disso, Cidinha, traz o seguinte olhar, começa a se tratar bem. Começa a fazer por você aquilo que você sente que precisa fazer pelos outros. E aí, de novo, não estou dizendo para você parar de cuidar dos outros. Se você sente que precisa cuidar dos outros, não tem problema. Mas o que impede você de cuidar de você também? O que impede você de parar um pouco de cuidar dos outros, que seja 1 hora por dia, para ter essa hora por dia a mais para cuidar de você mesma? O que impede isso? A gente até falou isso na aula de ontem, né? A Ana escreveu, eu estou amando o que estou ouvindo. Obrigada. A Maria José, podemos ressignificar as nossas emoções? Sim. Ressignificar as emoções significa você olhar ela por um outro ângulo. Se você, por exemplo, quer ver? Uma pergunta. O que quando você cuida demais do outro, quando você faz mais do que o outro pede ou precisa, é quando o outro despreza, certo? E aí a pergunta-chave é: o que força você a fazer mais para o outro e impede você de fazer por você? Qual é essa emoção? O que está impedindo você de olhar para dentro e cuidar de você e se valorizar? Esse é um ponto importante para você pensar e identificar. A Sandra escreveu, eu perdi a aula de ontem. Então, Sandra, a aula vai ficar disponível até amanhã. As aulas estão ficando disponíveis 48 horas. E aí você pode clicar no link para assistir a aula de ontem. A Aline escreveu, tem uma árvore genealógica no qual o nome dele está lá como pai do meu filho e meu marido. O que faço? Jogar fora? Com todas as fotos? Que coisa pesada. Não entendi, Aline. Não sei se você falou algo ligado a uma frase anterior. Deixa eu ver. Isso também acontece comigo. Mas é porque na minha família de origem ninguém é bom ouvinte. Então, Aline, se na sua família ninguém é bom ouvinte, você tem escolha. A sua escolha é: você vai continuar sendo também mal ouvinte ou você vai se ouvir? O fato de os outros da sua família não se ouvirem, não ouvirem você, ok, dificulta esse caminho. Mas se você sabe agora que você pode se ouvir emocionalmente, você pode escolher isso. É uma escolha que está, vamos dizer, ao seu alcance. Mas é o que liberta. Não tem. Eu não tenho religião, mas tem algumas frases bíblicas que são universais, que a gente ouve em vários lugares. Não tem o pensamento? Conhecerás a verdade vos libertarás. Uma maneira de entender essa verdade é a verdade das emoções. Quando você se guia pela verdade do que você sente, ninguém te aprisiona. As pessoas ficam presas nas relações porque elas ignoram o que sentem. Quando você tem dúvida do que fazer na relação, isso está falando que você não está ouvindo as suas emoções. Talvez você ouça o medo, e o medo te faça ficar na relação. Talvez você ouça, vamos dizer, a exigência de, de agir conforme os seus pais acham que é certo. Mas e o que o seu coração fala? Então, se você quer ser feliz, se você quer ter liberdade, o caminho é ouvir as emoções. Essa é uma verdade que liberta. Então, quando você conhece a verdade do que você sente, o que é conhecer? É viver ela. Conhecer a verdade e a verdade liberta. Uma maneira de olhar para essa frase, ou uma maneira não
religiosa de olhar para essa frase é quando você se guia pelo que sente. Quando você... E de novo, se guiar pelo medo é se guiar pelo que sente? Não, porque quando você foge do medo, você não está se guiando pelo medo. Se guiar pelo medo significa se acolher quando você tem medo. Quando você tem medo de muitas coisas e foge delas, você não está se guiando pelo medo, você está fugindo dele. Está sendo o contrário. Entende a diferença? Então, se você se guiar pelo que você sente, você vai ter todas as respostas do que é melhor fazer, momento a momento. A Kátia escreveu, precisamos olhar mais para dentro. Isso, preciso olhar mais para dentro de mim. Isso mesmo. A Cidinha, o que me impede é o fato de ocupar muito do meu tempo cuidando dos outros. Isso. Então, Cidinha, se cuidar dos outros impede você de cuidar de você, qual é a sua escolha? Qual é o espaço que você cria para cuidar de você? Existe uma escolha. Você pode abrir mão da sua escolha, mas existe uma escolha. Isso é importante. Pensar. Você está escolhendo ou você está deixando a vida te levar? Pensa assim, que o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Por que você vai criar sofrimento para você? Entendeu? É como se fosse assim, só se vive uma vez. Vamos colocar dessa forma. Só se vive essa vida uma vez. Independente de outros pensamentos, só se vive a vida uma vez. Quando a gente morrer, a gente não sabe o que vem depois. Independente de crenças, etc., na prática, depois que morre, não sabe o que vem depois. Se a gente desaparece, se a gente vai para outro lugar, etc. O meu objetivo não é falar de teorias do que vem depois da morte. Mas o fato é, só se vive essa vida uma vez. Qual é a vida que você quer viver? Uma vida de sofrimento? Uma vida de negação? Onde você cuida dos outros e não cuida de você? De novo, o que eu estou apresentando não é sobre deixar de cuidar dos outros. O que eu estou convidando como olhar, como reflexão é criar tempo, criar espaço na sua semana, no seu dia, para cuidar de você, para se ouvir, para fazer coisas que você gosta. Esse é o convite. Então, o convite é cuidar de você. É nesse sentido que eu estou apresentando essas ideias. Então, deixa eu ver. A Sueli escreveu. Faz muito sentido, irei me cuidar e me doar mais para si mesma, né? Dar a volta por cima e sair linda lá na frente. Isso. E é muito interessante que é a forma como a gente lida com as nossas emoções que define como a gente lida com a vida. E aí, de novo, o convite é aceita o que você sente. Aceita suas emoções. É o maior presente que alguém pode dar para si mesmo. Se guiar pelo coração. Mesmo que você tenha medo, experimenta pensar em como dar apoio para as suas emoções. Então, deixa eu ver. A Cidinha escreveu, cuidar menos dos outros e mais de mim. Seria uma escolha. Por que não? É uma pergunta? Eu não entendi, Cidinha. Cuidar menos dos outros e mais de mim. Seria uma escolha? Por que não? Assim, para mim parece uma escolha. Para você não seria uma escolha? Ah, melhor escolha. Tá, entendi. Você completou embaixo, né? A melhor escolha. O Flávio. Às vezes cuidamos buscando uma validação que não vem. Não adianta, é esforço em vão. Isso, Flávio. E aí, quando a gente cuida, ou quando você cuida e não vem essa validação, o que é importante entender nesse caso? Que existe uma parte de você que está buscando do lado de fora a validação. Se você busca a validação do lado de fora, está tudo bem. Não tem nenhum problema buscar a validação do lado de fora. Mas é importante saber que essa validação do lado de fora só chega para você se estiver do lado de dentro. Faz sentido? Então, é normal, é uma necessidade humana. A gente tem necessidade de reconhecimento, que é a validação que você escreveu. Então,
querer reconhecimento é normal, só que é importante saber que você precisa ser o primeiro a se reconhecer. Quando você se dá reconhecimento, aí você recebe. E se não recebe, tudo bem. São dois pontos importantes para considerar. Se você sente necessidade de reconhecimento, está tudo bem. Reconhecimento faz parte. Agora, você precisa dar reconhecimento para você. Quando você se dá reconhecimento, fica mais fácil, fica mais leve. A Paula escreveu: tenho muito receio do julgamento dos outros. O que vão pensar? O que vão pensar se você cuidar de você, né, Paula? É isso? Então, vou colocar assim: o seu receio do julgamento é maior do que a sua vontade de ser feliz? O que é maior? Se puder me responder. Então, a pergunta que eu estou fazendo para a Paula é: a Paula escreveu: tenho muito receio do julgamento dos outros. O que vão pensar? Aí a minha pergunta é: o seu receio do julgamento dos outros é maior do que a sua vontade, o seu desejo de ser feliz? Se o seu receio do julgamento for maior, mais importante que a sua vontade de ser feliz, então você seguiria pelo receio do julgamento. Se a sua vontade de ser feliz é maior, daí o convite é você se guiar pelo seu coração e aceitar que os outros vão julgar de qualquer maneira. É o seu receio do julgamento que dá poder aos outros. Os outros te controlam pelo receio que você tem. Se você abrir mão do receio dos outros te julgarem, se você abrir mão disso, você vai ter mais liberdade para ser você mesmo. A Aline escreveu: Flávio, parece que é porque nesse caso já dá para identificar que temos aí que nos autovalidar. Isso, exatamente. Isso mesmo, Aline. Como que é? O Semildo escreveu: se eu me doar totalmente a uma relação a dois, posso ter decepções? Sim. Então, sabe a fórmula da decepção? Sempre que você cria expectativas, você tende a se decepcionar. Então, a forma de se decepcionar é criar expectativas. Se você faz algo porque você quer receber algo de volta, isso traz decepção. Imagina que na relação de casal você faça pelo outro, mas esse fazer pelo outro é porque você quer, independente de retribuição. Nesse caso você não tem decepção. A decepção vem de criar expectativa, entende? Então imagina assim, você vai fazer algo bom para outra pessoa porque você quer, porque é bom para você. Nesse caso, você pode se doar totalmente. E isso, se for acompanhado de aceitação, ou seja, o outro pode aceitar ou não. Se essa doação total for independente de como o outro vai receber, ou seja, sem expectativa, não tem frustração, não tem decepção. Então, a questão principal é o motivo. Como é esse se doar totalmente? Se for um se doar totalmente esperando receber, daí é provável que tenha decepção. Se você está se doando porque essa é a sua natureza, porque é o que você quer, independente de contrapartida, daí não tem decepção. Então, a decepção vem da expectativa. A Jaqueline escreveu: eu tenho muita dificuldade de dizer não. A minha geração teve uma educação em que se manifestar era ser rebelde, desobediente. Então, Jacqueline, acho que agora é o momento de você se permitir ser desobediente. Você precisa das duas partes. A gente tem as duas partes. A gente tem a parte que se guia pelos outros e a gente tem a parte rebelde. A parte rebelde é a parte autêntica. As duas partes são igualmente importantes. Se você ignorar o seu lado rebelde, a tendência é sofrer, porque você também é o lado rebelde. Por mais que tenha sido reprimido no passado, na infância, hoje você pode escolher. O que é ser rebelde? É ser você mesma. E então é provável que você tenha muita consideração pelos outros, ou seja, você se adapta muito aos outros. O que é o rebelde? O rebelde faz o que quer. O rebelde diz não. Então, o caminho para você ter equilíbrio é você também se permitir ser rebelde. Isso, ó. Então,
a sua educação foi ser boazinha e obediente, exato. E aí agora você tem a possibilidade de fazer a sua educação. Então a pergunta que eu tenho para você, Jaqueline, é: o que você quer a partir de agora? Então você sabe que existe uma influência da sua família, da educação que você recebeu, de ser boazinha ou obediente. A pergunta é: o que você quer para você agora? Você quer continuar boazinha ou obediente? Ou você quer dar espaço para o lado rebelde? O Flávio escreveu: o problema, Jaqueline, é quando o sim para o outro é um não para a gente. Isso mesmo. Isso mesmo. É importante ter um equilíbrio. É importante que o sim para o outro seja acompanhado de um sim para si mesmo. Ou de uma escolha consciente. Se você está dando um sim para o outro contra um sim para você, ou seja, que você faça isso porque você escolhe, não porque você está forçado pelo medo ou por algo assim. A Jaqueline, e agora na vida madura é que estou me dando o direito de fazer o que quero e que me faz bem e melhor. Isso nunca é tarde demais. E é sempre no agora a mudança, então é importante. Isso mesmo, dizer sim para si mesmo, como o Flávio escreveu. Depois da dor de uma perda enorme, sim. Então, as perdas fazem a gente olhar para dentro, porque as perdas fazem a gente lidar com a tristeza. Acolher a tristeza é uma forma de acolher as próprias emoções. Tá? A Paula escreveu: também tenho medo de magoar as pessoas que amam. Então, aí a pergunta é: você se ama? Quando você tem medo de magoar as pessoas que ama, é provável que você não está se amando tanto quanto você está amando os outros. Aí a pergunta-chave é: o medo de magoar significa não ter liberdade para ser quem você é. Então você não está se amando. Faz sentido isso que eu falei? Se amar significa permitir ser quem você é. Ter medo de magoar as pessoas significa ter medo de ser quem você é. Quando você se permite ser quem você é, as pessoas que você ama e que te amam vão aceitar você como você é. Faz sentido? Isso que eu comentei foi respondendo o comentário da Paula, tá? Ela botou que tem medo de magoar as pessoas que amam. Então, aí a pergunta é: você tem medo de se magoar? Você se ama? Porque se você tem medo de magoar as pessoas que ama, a pergunta é: elas amam você? Se elas amam você, elas aceitam você como você é. Minha vontade de ser feliz é maior. Legal, isso é bom. E aí, se a sua vontade de ser feliz é maior, significa que você precisa se aceitar como você é. Aceitar como você é, se permitir ser autêntica, se guiar pelo que você sente. A Jaqueline escreveu: sim, Flávio, mas dizer sim pra gente e negando ao outro é difícil. Fica sempre o sentimento de culpa de se priorizar. Então, Jaqueline, aí a questão é a culpa. Você pode cuidar da culpa. E se você aceita que a culpa faz parte. Bom, melhor ainda. Ó, eu vou colocar o seguinte: é um convite. Eu convido trocar a palavra culpa, troque a palavra culpa, troque a palavra culpa por pela palavra responsabilidade. Esse é um convite. Experimenta a partir de agora focar na responsabilidade. Sentir culpa quer dizer que você já tem uma tristeza dentro e que você não acolheu ainda, tá? Quem sente culpa já tem no passado uma tristeza que não está sendo acolhida. Experimenta. E de novo, isso que eu estou falando é baseado na experiência atendendo várias pessoas com sessões de constelação familiar trabalhando nesses temas. Então, eu estou falando a partir da experiência de, na sessão de constelação, trazer mudança. Quem sente culpa tem uma tristeza não acolhida. Então, quando você tem culpa, quer dizer que você não está acolhendo a sua tristeza. E aí, claro, se você vai dizer não para o outro, você vai ter que lidar com a sua tristeza. O que você faz? Você precisa acolher a sua tristeza e trocar a palavra culpa por responsabilidade. Experimenta essa frase, Maria José, que você escreveu, colocando a palavra... Deixa eu ver se é isso mesmo.
Falei Maria José, mas quem escreveu sobre culpa? Acho que eu subiu as mensagens e eu perdi. Ah, não, eu falei Maria José, mas alguém... Ah, pronto, a Jaqueline. A Jaqueline falou o sentimento de culpa. Pensa que esse sentimento de culpa é a tristeza. Acolhe, aceita a tristeza por trás da culpa. E escolhe focar no que, na sua responsabilidade. A Aline escreveu, procura ouvir e me abrir para as pessoas. E aí também é importante ouvir e se abrir para si mesma, tá? A Maria José escreveu, devemos sempre nos colocar em primeiro lugar e buscar ser a gente mesma, independente do que o outro vai achar ou não. Isso. E é importante, quando você se guia por você mesma, você pode ajudar melhor os outros. Então, olha que interessante. É inverter o paradigma. Quando você cuida de você, você pode cuidar melhor dos outros. Quando você cuida de você, você está em melhor condições de ajudar os outros pelo seu exemplo. Então, o caminho é, você quer ajudar os outros de verdade? Ajuda você primeiro. Porque quando você ajudar você primeiro, quando você trabalhar as suas emoções, acolher a sua tristeza, quando você fizer isso, você vai conseguir oferecer uma ajuda efetiva, transformadora para as outras pessoas. Porque quando você... Tem uma frase do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um indiano que conseguiu a independência da Índia sem usar a violência. Como que ele fazia isso? Ele fez a partir do exemplo que ele dava, que era defender a não violência, ou seja, violência já era violência. E o papel dele foi mostrar que a ideia é você precisava viver o que você estava pregando. Você precisa ser a mudança que você quer. Se você quer que os outros valorizem você, você precisa mostrar isso, que você se valoriza. É duro, mas me faz pensar. Sim, a Sandra escreveu. E quando o outro diz, estou lhe dando o que você está me dando? É o que costuma acontecer. A minha resposta é essa. Quando o outro diz isso é porque normalmente é... Pensa assim, ó, a questão principal são as emoções. Como está a conexão emocional na relação? E quando você ouve essa frase, né, que o outro diz isso, como você se sente? Você sente isso como verdade? Você sente tristeza? Como você se expressa a partir daí? Entendeu? Bom, a gente vai encaminhar para o final. A gente está chegando no final da live. Eu vou só recapitular alguns pontos. Então, eu agradeço a participação de todos os comentários. Isso, vamos dizer, foi trazendo a live, essa aula, enriqueceu a aula, trouxe mais pontos de vista. Então, isso ajudou bastante. Pensa assim, ó, o problema de ter na relação de casal a disputa de poder já existe um sofrimento. E a relação continua com base no sofrimento. O que precisa mudar? Precisa haver um olhar para as emoções, precisa se guiar pelas emoções. Então, o problema de ficar na disputa de poder você traz mais sofrimento. E aí, quando vai mudar? O que você quer? Você quer uma vida... Como é a vida que você quer? Como é a relação que você quer? Você se pergunta isso? Como é a relação de casal que você quer? Você está fazendo para você o que você tem vontade? Você... como eu posso dizer? Se você não cuida de você, quem vai cuidar? Entende o olhar que eu estou trazendo? E aí, uma coisa importante é, se tem disputa de poder, tem sofrimento. O sofrimento já está presente. E isso vai aumentar com o tempo. Como resolver isso? Como mudar? Você muda isso se guiando pelas suas emoções. Você muda isso cuidando de você. Se existe uma culpa em cuidar de você, o que você pode fazer? Você pode aceitar a tristeza. Aceita a tristeza, porque a culpa tem a ver com uma tristeza. O Flávio escreveu, tem que estar atento, porque muitas vezes o outro quer colocar a culpa em você. Isso é verdade, Flávio. Essa questão de um culpar o outro na relação é uma forma de manipular. De novo, disputar poder.
A disputa de poder é a questão do controle. Quem controla está se guiando pelo medo. Então, se guiando pelo medo ou fugindo dele. Exato. E aí, uma coisa importante é, se você se guia pelo medo, fugindo do medo, aí tem controle, aí tem a disputa do poder. Como que você resolve isso? Se guiando pelo coração, se guiando pelas suas emoções. Daí eu vou compartilhar uma história. Eu já faz uns 13 anos, em 2007. Eu nunca tinha feito terapia nenhuma, mas em 2007 eu tinha acabado em 2005, eu tinha me formado na faculdade. Daí, em 2007, eu estava em Manaus. E no trabalho, eu estava me arrastando pelo trabalho, eu achava muito chato. Mas também, bom, tinha um monte de desentendimentos, ou seja, eu não estava no meu lugar, não é onde eu queria estar. E aí eu busquei fazer aula de yoga, receber reiki, fiquei buscando o que surgia no caminho. E aí eu fui para uma consulta de tarô em 2007. Eu sou curioso, então eu gosto de conhecer, vamos dizer, de conhecer essas coisas. E aí foi interessante, a taróloga botou as cartas para mim, e ela olhou para as cartas e falou que eu era estranho. Aí eu entendi. Assim, eu falei para ela, eu sempre fui estranho. Desde criança eu era estranho. E ela perguntou, mas por que você é estranho? Aí eu falei, porque eu sempre gostei de aprender. Desde criança eu tinha uma preferência, eu gostava de aprender, eu gostava de estudar. Eu ainda gosto. Eu fico estudando o tempo todo. E aí ela insistiu, não, mas você é mesmo estranho. Eu falei, então, eu sempre ouvi isso. Até o meu pai falava que eu era estranho, que eu não era que eu não agia como os outros da minha idade, que gostavam de futebol. Eu preferia ficar em casa jogando videogame, por exemplo. E daí a taróloga falou assim, deve ter sido uma intuição dela, mas o que ela falou fez muito sentido para mim. Ela falou assim, eu vejo que você tem uma busca intelectual muito grande, mas fica sabendo que se você buscar conhecer as suas emoções, se você buscar desenvolver as suas emoções, você vai ter ainda mais resultado. Quando eu ouvi aquilo, me fez pensar. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu ouvi isso em 2007, mudou a minha vida. Porque até ali, até 2007, não é que eu ignorava as minhas emoções, eu não pensava nelas. Eu achava, até 2007, eu achava que se eu me abrisse para o que eu sentia, eu seria controlado pelos outros. Pelos outros, entenda, meus pais. Ou meu pai, em especial. Então, eu tinha essa ideia até 2007. Daí, quando eu ouvi isso, mudou o meu foco. Eu passei a colocar as emoções em primeiro lugar. Ou seja, eu passei a querer entender, eu li o tempo todo. Hoje eu leio um pouco menos, mas ainda, assim, na verdade eu estou sempre lendo, é que tipo, mudou o tipo de leitura. Mas eu estou sempre lendo, mas antes era o tempo todo, era muito mais. Mas o foco mudou, passou a ser as emoções. Eu passei a querer entender as emoções. Eu sei que no começo foi uma busca intelectual para entender as emoções, mas de alguma forma foi trazendo. Quando você tem uma busca, você comunica para o universo que aquilo é importante para você. Aquilo que você pensa é o que você atrai. E aí a pergunta que eu tenho para você é: o que você está atraindo para a sua vida? Tem a ver com o que você está pensando. Experimenta mudar aquilo que você pensa, no sentido de experimenta pensar em coisas que vão estar ligadas com o que você quer, com o que é importante para você. Quando você pensa no que você quer, no que é importante para você, você traz oportunidade. E não quer dizer que você nunca mais vai ter medo. É normal ter medo. Aí você aceita o medo. A Maria escreveu: as nossas transformações e mudanças não dependem do outro, mas sim de nós mesmos. Isso, exato. E quando você se guia pelas emoções, fica muito mais fácil. Assim, quando eu falo universo, quer dizer as coincidências. Na constelação, existe um campo. O campo significa assim, o campo é... Quando você chega num lugar, você não sente a energia do lugar?
Quando você chega num ambiente, você não sente como está o ambiente? Se você entra numa sala, antes de você chegar na sala, teve uma briga, uma discussão, você não sente que a energia está esquisita do ambiente? Que o ambiente está estranho? Então, a gente percebe os lugares que a gente chega, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, a gente sente a gente sente como as pessoas estão. Alguém pode estar em silêncio. Você sente se a pessoa está presente ou não está. É claro, para sentir você precisa aquietar a mente. Você precisa sentir você. Quando você se guia pelo que você sente, fica mais fácil sentir o entorno. A gente sente mais do que pensa. O sentimento é anterior ao pensamento. Então, quando você se guia pelo sentir, você se guia por uma intuição muito maior. Inclusive, tem um documentário que chama-se o Poder do Coração. Eu não sei se tem em português, eu assisti em inglês, mas mostra isso, que o coração tem uma inteligência intuitiva. E quando você se guia pelo coração, você acessa, vamos dizer, informações que a mente nem compreende. Você acessa a intuição. E aí a vida fica mais fácil. Então, qual é a solução para esse tema? Qual é a solução para melhorar a relação de casal no que se refere à disputa de poder? A solução é você se guiar pelo que você sente, você cuidar de você, você colocar suas emoções num lugar de igual importância. Como é importante para você cuidar dos outros, é importante que também seja importante cuidar de você mesma. Esse é o ponto principal. Se você levar essa mensagem dessa aula de hoje, isso vai ser o meu objetivo. Então, o objetivo que eu tenho para essa aula é que você saiba isso. Ou que você reforce. Se você já sabia, que você reforce essa ideia de que se você quer melhorar a relação de casal, se você quer mudar a disputa de poder para você ter mais conexão emocional com seu parceiro, se é isso que você quer, você precisa criar essa conexão dentro de você. Se existe conexão entre você e as suas emoções, você vai ter conexão na relação de casal. Se existe disputa, então, dentro de você também não está tendo harmonia. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando com a gente mesmo. Daí, muda dentro, muda fora. Em resumo, é isso. Exercício para a gente fechar. A gente faz um exercício e fecha. Essa aula passou um pouquinho de 1 hora, mas está tudo bem. E o exercício para a gente fechar é assim. A gente vai olhar a nossa parte. Quando tem disputa de poder, significa que um quer ser melhor que o outro. Certo? Mas quem quer ser pior que o outro? Ninguém quer ser pior que o outro, né? Então, eu vou propor que a gente olhe para o nosso lado que se sente pior. Só quem se sente pior quer se mostrar melhor que o outro. Faz sentido? Só quem se sente inseguro vai tentar diminuir os outros. Disputa de poder significa tentar diminuir os outros. Disputa quer dizer querer ser melhor. Só quer diminuir o outro. Querer ser melhor do que você é uma virtude. Quando você quer ser melhor que você, é uma virtude. Você quer se desenvolver, você está, vamos dizer, valorizando a vida que você recebeu. Quando você tomou a vida que veio dos seus pais, quando você recebeu a vida e tomou ela plenamente, você assume tudo que faz parte da vida. O que faz parte da vida? Se desenvolver. Então, quando você busca ser melhor que você, em relação ao que você era 1 minuto atrás, um dia atrás, quando você busca se desenvolver, você está valorizando a vida que você recebeu dos seus pais. Esse é um presente que a gente dá para os pais. Os filhos mostram que valorizam a vida quando eles buscam ser melhores que eles próprios.
A disputa de poder é querer ser melhor que o outro. Querer ser melhor que o outro já fala que você não é. Quem quer ser melhor que o outro já fala que é menos. E que está se sentindo mal e que por isso quer compensar no outro. Então, o exercício que a gente vai fazer vai olhar para isso. Mas olha só o que a gente vai olhar. A gente vai olhar para a nossa parte que se sente pior. A gente vai olhar para a nossa insegurança, para a nossa vulnerabilidade, para a nossa fragilidade. Tudo bem? Vocês topam? Vocês topam olhar para o lado de você que você rejeita? O lado de você que é frágil, vulnerável, que é dependente, que... O que vocês acham? Vamos fazer esse exercício? Gostaria de ouvir se vocês topam fazer esse exercício. E não é só um exercício, é uma constelação que a gente vai fazer. A constelação que a gente vai fazer vai ser acolher o nosso lado vulnerável. Cada um vai acolher o seu lado vulnerável, o seu lado frágil, o seu lado rejeitado, inseguro, com baixa autoestima. É isso que faz alguém querer ser melhor que o outro. Só quer ser melhor que o outro quem tem baixa autoestima. É como se ser melhor que o outro esconde a baixa autoestima. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Você faz assim como eu estou fazendo. Olha para sua mão. Tá? Quando você olha para sua mão, imagina na sua mão toda a fragilidade, toda a insegurança, toda a dúvida. Olha para sua mão tudo o que você não aceita em você. Você imagina aqui, tudo que deu errado na sua vida. Toda vez que você fez algo que se arrependeu, tudo de errado que você fez, tudo de errado que você falou, imagina na sua mão. Ou seja, tudo que você rejeita. A fragilidade, a insegurança, o medo, a baixa autoestima, a rejeição. Ok? Agora, eu imagino que você está fazendo junto comigo, né? A gente vai separar, tá? Então, aqui está a baixa autoestima, a insegurança, a vulnerabilidade, tudo que a gente tende a rejeitar na gente, tá? A mão que eu vou colocar por trás, e você faz igual, significa o que está por trás dessa experiência. Essa mão aqui pode representar as experiências do passado que fizeram você rejeitar a sua vulnerabilidade, tá? Então aqui está a vulnerabilidade. Aqui estão as experiências do passado que fizeram você rejeitar a vulnerabilidade, tá? Daí você separa, ok? Aqui, então, como fica? Eu sinto que aqui perdeu força. Esse lado da vulnerabilidade que eu rejeitava, ou da insegurança, perdeu força. Aí aqui é o lado importante. É aqui que eu preciso dar acolhimento, tá? Aí você fala para essa parte. Eu vejo você, você faz parte. Eu aceito você como você é. Lembra de respirar profundamente. E aí você diz: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Deixo contigo o que é seu e guardo comigo só o que é meu. Percebe o que muda? Ó, nesse momento em que eu falei isso, eu sinto que aqui, o que tinha nessa mão foi liberado, tá? Aí a gente volta para cá, a gente volta para a parte, para a nossa vulnerabilidade, para o nosso lado frágil, inseguro, que tem dúvida, etc. Percebe se não fica mais fácil a relação? Fica mais leve, não fica? Agora você fala para esse lado. Esse lado é você. Esse lado é o seu lado que precisa do seu acolhimento, do seu apoio. Você fala para ele: eu agora vejo você e me abro para você existir na minha vida. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom.
E aí você acolhe esse lado. E aí, como foi? Como foi fazer esse exercício? Fez sentido? Eu gostaria de ouvir de vocês como foi. O que mudou? E como foi a dinâmica de uma mão e da outra? Sentiu que teve uma mudança, que teve um alívio, que o que estava por trás você liberou? Esse é um passo importante. É um passo de liberação. A Luciana escreveu, foi tipo um alívio, isso? Exato, quando você acolhe a sua vulnerabilidade, você sente alívio, você sente bem-estar instantâneo. É muito legal. É por isso que eu gosto de constelação, é por isso que constelação é minha vida. Porque é muito prático, é muito direto, muda na hora. Muitas descobertas, a Cidinha escreveu, o Sidney, muito bom, ficou leve, legal. A Luciana, sim, sim, confirmou lá em cima. E então, olha que interessante. Quanto mais você se guiar pelo que você sente, quanto mais você acolher as inseguranças, dúvidas, vulnerabilidade, quanto mais você fizer isso, mais bem-estar. Então agora você já tem uma experiência que mostra para você que seguir o caminho do coração é o melhor caminho. Não tem como ser ruim. É que o medo faz a gente achar que é melhor ter segurança. É melhor se guiar pela mente. É isso que o medo faz a gente achar. Só que lembra, acolhe o medo também. Aceita o medo. Aceitar o medo significa olha para o medo como uma parte sua. Uma parte sua que precisa do seu acolhimento. Quando você olha para o medo dessa forma, como uma parte sua que precisa do seu acolhimento, fica mais leve, como você experimentou no exercício. A Luciana escreveu: vivemos arrastando correntes e não conseguimos nos liberar. Isso, esse não conseguir liberar muda quando você escolhe liberar. E agora você já sabe o caminho para liberar as correntes. E o caminho é ouvir as suas emoções, se guiar por elas. A Jaqueline, sim, vou acolher os meus medos. Isso. Acolhe os medos, pensa no medo como a sua criança com medo. Aí você acolhe a sua criança, você fala para ela, tá tudo bem sentir medo, você pode contar comigo. Aí a Luciana escreveu, por culpa, medo, sei lá. Então, lembra que a culpa tem por trás a tristeza? Então, por trás da culpa que você sente, tem a sua criança que está triste. Acolhe a sua criança triste. Fala para ela, tá tudo bem, sentir tristeza, pode contar comigo, eu estou aqui. Ou seja, acolhe a sua criança. Dá apoio para ela. Quando você acolheu a sua tristeza, a culpa passa. Ou diminui muito. E o medo também. O medo e a tristeza caminham juntos. O Flávio escreveu: imagino uma constelação completa, como traria um olhar e uma sensação melhores. Muito bom exercício isso. Fábio, esse exercício que a gente fez já é uma constelação. É claro, né? Se a gente faz uma constelação com pessoas, você coloca todos os componentes. Mas imagina que aqui tem uma pessoa. Se a gente tivesse num grupo, se a gente tivesse num evento presencial. E aí eu faço isso nas vivências. Eu facilito vivência de constelação familiar com pessoas em grupo presencial desde 2012. Eu comecei a trabalhar com grupos em 2012. Eu fiz a formação em programação neurolinguística, daí também estava na formação em constelação familiar, em 2011 e 12, e aí comecei a facilitar com grupos. Isso que eu fiz aqui, eu faço nas vivências presenciais. Aqui, essa mão seria uma pessoa. Eu teria uma pessoa para pediria alguém para ficar em pé e representar. E falaria para ela: você representa a vulnerabilidade. E aí eu teria uma pessoa que eu colocaria atrás e falaria: você representa o que está por trás. E aí ia ter um movimento de separação, de acolhimento. Às vezes, outras pessoas precisariam entrar.
Então, com mais pessoas, você teria mais interação. Mas o que eu quero destacar é, isso que a gente fez já é uma constelação. Já é porque a gente resolve. Então, foi completo. É um exercício de aplicação da constelação familiar. Então, mas aqui está uma pessoa, aqui está uma pessoa por trás. Quando você reconhece o que está por trás, você alivia. Qual o desafio de hoje? A Cidinha perguntou. Então, como eu gosto de variar, o desafio de hoje é você, vou colocar assim, o desafio de hoje é você aplicar, eu vou colocar assim, o desafio de hoje é cada pessoa consigo mesmo. Eu vou propor assim, que o desafio de hoje é você se desafiar em alguma coisa. Topa o desafio, Cidinha? Então, o desafio de hoje é você se desafiar. Então, eu não falei do desafio de hoje intencionalmente. Eu ia deixar aberto, mas o meu convite é que você se desafie. Então, o desafio da aula de hoje é você criar o seu desafio. O que você vai fazer para se desafiar a se guiar pelas emoções? Então, isso. Então, assim, a questão de fazer os vídeos 2 dias já foi legal. Eu gosto de variedade. Eu gosto de cada, vamos dizer, cada aula ter um caminho diferente. Então, o desafio fazendo vídeo, enviando de 1 minuto, foi para a aula 1 e 2. Na aula 3, eu deixo você criar o seu desafio e você vivenciar ele. Aí amanhã na live, amanhã na aula, às 8 horas, você escreve como você se desafiou e como foi o desafio. Tudo bem? Ah, eu vou colocar diferente. Eu falei que não teria o desafio, que você pode se desafiar. Mantém isso, mas um desafio que eu tenho para você é compartilhar. Compartilha essa aula com alguém. Compartilha com 2 pessoas, 3. Quanto mais pessoas você puder enviar essa aula, mais pessoas podem conhecer essa forma de trabalhar as emoções. Então, pensa nas pessoas que você conhece. O meu desafio, então, vai ser esse. Pensa nas pessoas que você conhece e que você poderia ajudar enviando o link dessa aula. Se a pessoa não puder assistir a aula toda, ela pode ouvir ou pode ver. Lembra que essa aula vai ficar disponível só 2 dias, só 48 horas. Então, você envia essa aula para tantas pessoas quanto você queira ajudar. Quanto mais você enviar essa aula para as pessoas, mais pessoas vão ver. Você vai me ajudar e vai ajudar as pessoas que vão ter a experiência com esse conteúdo. Combinado? Bom, então, estou terminando agora a live. A gente passou um pouquinho, o dobro do tempo, e foi bom. Quanto mais participação, melhor. Então, eu agradeço a todos que participaram, interagiram, deixaram comentários. Quem não clicou no curtir ainda e gostou da live, clica no curtir. Quem chegou depois, a live vai ficar disponível. Quem chegou depois e quer ver a live completa, ela vai ficar disponível. Eu vou deixar ela pública por 2 dias. Então você pode compartilhar com outras pessoas. Depois de 2 dias, eu vou deixar ela privada até terminar o desafio. Aí depois eu disponibilizo. Tá bom? Então, boa noite a todos. Amanhã, 8 horas da noite, temos a aula 4. E aí, na sexta, a aula 5. Lembrando que a aula 5 é uma aula especial, porque eu vou apresentar a segunda parte do desafio, que é o curso. O curso online Salve Seu Casamento. Com 2 eventos ao vivo, para vivenciar outras formas de trabalhar as emoções para melhorar a relação de casal. Tá bom? Então, boa noite a todos e até amanhã às 8 horas. Tchau!